Muito bem, irmãos. Nós vamos fazer a leitura agora da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 6, versículos de 1 a 4, e assim dar continuidade a esse momento de exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Eu quero dar um destaque especial para esse versículo 4. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Eu acredito que dos temas que estão aqui contidos dentro desse desmembramento do versículo 21 do capítulo 5, que é o que norteia toda a sequência que nós vamos ter até o versículo 9 do capítulo 6, esse trecho no qual nós estamos é o trecho que mais vai nos dar trabalho. Por quê? Porque nós não estamos lidando com um texto grande, mas nós estamos lidando certamente com um grande desafio, que é relacionado à criação de filhos. Muitas pessoas dentro dessa linha gostam de consumir material a respeito disso, buscando um método dito como infalível a fim de garantir o sucesso na criação dos filhos. Há quem diga, por exemplo, que uma das receitas desse sucesso seja ter poucos filhos. 1, 2, porque quando passa de 3 e aí 4, 5 e algumas famílias mais corajosas nesse ponto, tidas como corajosas, não é verdade? Talvez se torne um pouco mais difícil em virtude da própria situação econômica que vem junto com a questão de criar filhos. Então, os casais que querem se casar, quando o assunto é a criação de filhos, gostam de se planejar financeiramente, a fim de que essa criança que vai vir ao mundo não represente para eles gastos extras em maior escala do que aquilo que está sendo planejado. E é exatamente aí que o desafio começa. Porque se você for quantificar a criação de filhos pelo preço, talvez você vai ser levado a pensar, mas será que isso vale a pena? Será que isso é uma boa coisa? Será que não vai ser um investimento, usando um termo financeiro, estritamente financeiro, um dinheiro gasto, talvez quase sem propósito? O que é que nós temos que pensar quando o desafio é grande? É um desafio financeiro grande? Com certeza. Mas a principal questão que leva o fato de ser difícil esse assunto implica que nós estamos criando seres humanos e não animais. E seres humanos nem sempre obedecem às ordens. Seres humanos nem sempre sentam e se levantam quando a gente quer que eles façam isso. E quando são crianças, quanto mais você insiste em alguns pontos, talvez se torne mais difícil. E aí a conclusão é a seguinte: é melhor que nós façamos o que ele quer para que ele não nos vença pelo cansaço, porque a criança usa essas ferramentas. Quando nós estamos, meus irmãos, com esse texto diante de nós, eu gosto sempre de deixar isso claro. Esse texto não caiu de paraquedas dentro do livro de Efésios, mas, como nós já dissemos, esse texto é um desdobramento da ideia presente no versículo 21 do capítulo 5. O que nós estamos discutindo, na verdade? Quando Paulo aborda o assunto de família, de criação de filhos, de esposa, de marido, neste capítulo da palavra do Senhor, nós não temos aqui simplesmente esse texto presente como uma forma de identificar uma maneira de criar filhos. Mas o assunto aqui primordial é ser cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, segundo o que você pode encontrar aí no capítulo 5, versículos 19 a 21, é aquela que fala com salmos, é aquela que dá sempre graças por tudo a nosso Senhor Jesus Cristo, e também aquela que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição é o tema que norteia o que vem depois até o versículo 9 do capítulo 6. Porque nós temos aqui 3 exemplos de sujeição em Cristo Jesus: marido e mulher, filhos e pais,
servos e senhores. 3 modelos para que você e eu possamos entender aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Porque a sujeição faz parte daquele que quer crescer em Cristo Jesus. A sujeição faz parte daquele que quer ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos insistindo continuamente nisso no dia de hoje. Crescer espiritualmente não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. E semana passada nós pudemos insistir aqui, quando o assunto é casamento, num ponto que é bastante importante para nós e que vale a pena ser ressaltado, porque Paulo se vale dele quando nós estamos chegando na questão de criação de filhos. Quando nós vemos aqui o modelo de marido e mulher que está presente nos versículos de 22 a 33, você percebe que, por esse modelo, o casamento é uma forma de demonstrar o amor de Cristo pela igreja. Isso quer dizer, ou melhor, isso não quer dizer que todo casamento é um modelo da relação de Cristo com a igreja, mas o casamento dos crentes é um modelo de relacionamento de Cristo com a igreja. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e por ela se entregou, versículo 26, para que a santificasse, para que ela pudesse ser purificada. Versículo 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. O casamento bem-sucedido, por esse ponto de vista, não é meramente um casamento estável financeiramente, mas um casamento onde a santificação é o projeto de vida em relação ao outro, é onde todos os meus esforços estão concentrados. Eu não estou trabalhando e não estou obrando neste mundo para angariar recursos para realizar sonhos, ou apenas para satisfazer caprichos. E eu também não caso para que assim eu possa ter uma pessoa do meu lado que me faça feliz. Nós dois no casamento somos felizes se nós estamos buscando o propósito do casamento, de acordo com o estilo que a palavra de Deus está nos dizendo. E por que é importante ressaltarmos isso? Porque casamento não é um construto social. Casamento não é produto de sociedade ou de cultura. Casamento é criado por Deus. Inclusive, um dos autores que eu mais gosto de ler disse uma frase que explica a importância do casamento na Bíblia. A Bíblia começa com o casamento, o de Adão e Eva, e termina com o casamento, o de Cristo com a igreja. Tudo gira em torno desse propósito em relação à palavra do Senhor. Se nós excluirmos a obra de salvação de Jesus Cristo, nós então estaremos excluindo o verdadeiro propósito de qualquer tipo de relacionamento humano. Se nós apenas nutrimos pessoas que nos proporcionam formas de diversão ou de entretenimento, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos fez, seres que se relacionam uns com os outros. Mas pelo contrário, nós nos tornamos pessoas utilitaristas, nós nos tornamos pragmáticos, nós nos relacionamos, dizemos nós, com quem nos faz bem. Mas isso quer dizer que fazer bem está relacionado com o conceito de santidade? Não, mas está relacionado com algum tipo de interesse momentâneo ou a longo prazo que eu gostaria de realizar. Se eu e você virmos o casamento assim, nós vamos ter crises. Nós já falamos de um pouco das crises do casamento, que é quando você descobre que a pessoa ao seu lado não é perfeita, assim como você também não é. E as crises vêm porque a gente não consegue achar um denominador comum entre as decisões. Por quê? Porque nós perdemos a noção de que são dois pecadores que precisam um do outro para serem santos. Isso faz com que o casamento entre em colapso, porque nós entramos cheios de ideias e entramos cheios de conceitos. Não gostaria de me delongar mais nisso, porque muito tempo já foi empregado para que nós falássemos disso, e o nosso propósito aqui nessa noite é outro. Mas o debate, pelo menos de uma maneira introdutiva, já foi colocado diante de nós. Se eu e você não vivemos um casamento, um relacionamento, onde Cristo é exaltado e o esforço mútuo é pela santificação, isso não é um casamento. Eu não estou dizendo meramente que não é um casamento bíblico, porque senão eu estaria dizendo para você que existem outras formas de conceber o casamento. Mas eu estou dizendo, não é um casamento. Por quê? Porque não existem várias formas de ver um casamento. A única forma de nós concebermos o casamento é à luz de quem criou o casamento, que é Deus. Ser homem e ser mulher não faz um casamento. Mas o que faz um casamento é a união de Cristo com a igreja. Isso constitui um casamento. E talvez esse seja o choque.
Porque essa não é a nossa preocupação. Quando nós estamos pensando em casar, a primeira preocupação é guardar dinheiro. Porque vai ter festa, porque vai ter filhos, porque há projetos. Mas pense, quanto de nós reservamos quando a ideia é empregar esforços para ter outra pessoa perto de nós, com relação a esse objetivo magnífico pelo qual Cristo se entregou, que é a santificação e o aperfeiçoamento da sua noiva. Nós não temos esse tipo de preocupação, meus irmãos. Por quê? Porque as nossas ideias estão sendo construídas com muitos ideais que não são bíblicos, que são adeptos de uma cultura utilitarista e que tem as suas raízes no coração do homem. O pecado que habita nele faz com que a gente veja tudo que Deus criou como um caminho para a felicidade. E isso faz com que a gente se decepcione. Os autores seculares que mais obtêm sucesso nos nossos dias são aqueles que exploram as relações amorosas, românticas. E muitos filmes baseados em livros assim já saíram. Só para citar alguns exemplos para vocês, a partir de 2008, o filme Crepúsculo, uma história de amor trágica entre dois seres mitológicos que, pelo menos em teoria, deveriam ser inimigos uns dos outros, os vampiros e assim por diante, né? Você tem, mais recentemente, os 50 Tons de Cinza. Você tem, mais frequentemente, aqueles baseados nos livros de Nicholas Sparks, como um Amor para Recordar e assim por diante. Toda pessoa que nasceu entre 1990 e 2000 já assistiu um Amor para Recordar. E todo mundo que não assistiu um Amor para Recordar assistiu o Querido John e assim por diante. São livros que nos prendem a atenção, porque tratam da questão do amor como sendo meramente um sentimento forte que nos leva para uma outra pessoa. Mas a ideia que está presente aqui, meus irmãos, lendo, não tem a ver com sentimento. Quando a Bíblia fala a respeito de amor, ela sempre coloca isso como uma ordem. Perceba, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher. Entenda, nós não estamos falando aqui de afeição. Nós estamos falando aqui de compromisso. E é isso que sustenta um casamento. Porque se sentimento sustentasse casamento, o seu e o meu, que nem começou, já teriam data de validade para acabar. Porque nós mudamos em relação a essas coisas. Nós fervemos por dentro por um tempo e depois esse fervor todo se apaga. E aquele príncipe encantado volta a ser qualquer coisa menos príncipe encantado e assim por diante. Existem muitas frases de efeito que fazem sucesso nesse meio, que é aquele casal que depois de 20 anos de casado, um acorda, olha para o outro e fala assim, quem é você? Porque você mudou, tanto esteticamente quanto em todos os outros sentidos. Você não é a pessoa com quem eu me casei. E assim por diante. Nós não estamos observando o casamento aqui como meramente uma coisa aleatória, mas nós estamos tratando do casamento como uma forma de promover a plenitude do Espírito. E quando nós chegamos na criação de filhos, nós temos menos versículos, mas como eu disse, nós temos um desafio maior. E me permitam usar esse tempo para falar um pouquinho sobre esses desafios. Por que os meus filhos são pessoas que vão me ajudar na questão de ser cheio do Espírito Santo? E em que sentido isso é um desafio? Então me permita aqui começar pelo versículo 1, onde nós temos aqui uma ordem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Perceba que essa primeira ordem está em consonância com uma segunda ordem. Essa sim derivada do 5º mandamento. E isso também, por si só, já é uma coisa que tem que fazer com que nós lembremos de algo. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o 5º mandamento num culto à noite, alguns meses atrás, mas agora, expondo esse mandamento à luz do que diz Efésios, nós temos que nos lembrar de uma coisa. Obedecer é uma coisa e honrar é outra, porque do contrário, nós teríamos uma ordem só. Nós temos aqui, no versículo 1, uma ordem relacionada à obediência, e no versículo 2 nós temos uma ordem relacionada à honra. Não são a mesma coisa, as duas. Quem obedece não necessariamente honra, e quem honra não necessariamente obedece. Paulo está dividindo essas coisas em 2 grupos, para que nós tenhamos uma dimensão do tamanho do desafio. E por que é um desafio? Porque a obediência que os filhos devem prestar aos pais, não é uma obediência totalmente irrestrita, mas é uma obediência, diz o texto, no Senhor.
O que é justo, segundo esse texto, não é uma obediência que tem a ver com toda e qualquer ordem possível, mas é com toda a ordem que tem a ver com o Senhor. Por isso é um desafio. Nós não devemos usar esse tipo de versículo, meus irmãos, para promover uma espécie de ditadura dentro da nossa casa. Não é assim que funciona. Mas você que é pai, até porque o texto está citando aqui, pai e mãe, obedecei a vossos pais. Isso aqui é uma coisa que eu adoro dizer, para que você perca aquele preconceito besta de que a Bíblia é machista e que o apóstolo Paulo é machista. Pai e mãe estão equiparados aqui, no versículo 1. O pai e a mãe devem ser obedecidos no Senhor. E como é que se obedece no Senhor? Pense no seguinte: todas as coisas que você direciona o seu filho a fazer hoje e agora, no esquema de família que você montou, são coisas que levam a pessoa deles para mais perto de Deus? E você vai perceber que o desafio de criar filhos é muito grande por uma razão. O sucesso profissional, o sucesso financeiro e o sucesso estrutural em todos os setores, quando a gente pensa em criar filhos, é o nosso alvo de número 1. No nosso país, que é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido em comparação com os outros que existem, existe uma grande briga para que os pais proporcionem aos filhos condições melhores das que eles receberam. Então, em muitos momentos você vê que o pai e a mãe se esforçam e se esforçam muito para promover uma educação melhor para os seus filhos do que aqueles tiveram, do que promover uma casa e um lar diferentes, melhores do que o que eles tiveram em alguns momentos. Ou a própria criação de filhos é para você perpetuar a um nível de estabilidade que já vem sendo o seu nível há bastante tempo. Então você não permite nesse ponto um decréscimo, mas existe uma intenção no seu coração de que a coisa se mantenha estável e cresça. E aonde que isso vai chegar? Qual é o máximo que uma pessoa pode crescer? Se nós estivermos pensando em sucesso profissional, qual é o patamar onde você pode chegar e que você vai se considerar plenamente satisfeito? É quando você ganhar 5 mil reais? É quando você ganhar 10, é quando você ganhar 20, é quando você ganhar 100. Você vai perceber que essa é uma escalada que não tem fim. Porque quanto mais se ganha, mais se gasta. Essa é uma analogia que se faz de uma forma muito fácil de entender. Quando você ganha 500, o seu orçamento familiar é 500. Mas quando você ganha 2.000, o seu orçamento familiar não é 500, é 2.000. Isso quer dizer com que você... agora, com o aumento de salário, se sinta mais poderoso. Agora, você pode comer pizza uma vez por mês. Pode tomar Coca-Cola sempre, não só no Natal. E assim por diante. Nós temos esse tipo de coisa como algo que nós procuramos todas as vezes e todos os dias. O sucesso profissional é o nosso patamar. Agora, quando isso se aplica em relação aos nossos filhos, perceba que a preocupação com que eles honrem as tarefas de casa, com que eles honrem os compromissos que eles assumiram no sentido de crescerem em empreendedorismo, são muito maiores do que os esforços que nós empregamos em relação ao crescimento na fé. E você pode perceber aqui, você que é pai, que você tem uma responsabilidade como pai e como mãe, de guiar o seu filho num caminho onde ele confia em Deus, e não onde ele acha que Deus vai premiar o esforço dele com alguma coisa. Você estará prestando um desserviço à sua família e ao pensamento corrente na sua casa, se essa for a questão. Se você é daqueles que pensa que Deus abençoa, mas se eu não fizer a minha parte não resolve nada, então eu queria te desafiar nessa noite a entender qual é a lógica desse pensamento. Se você diz para mim que Deus abençoa, mas só se eu fizer a minha parte, então vamos tirar a nossa parte. Se só Deus abençoar e eu não fizer nada, acontece alguma coisa por essa lógica? Não. Então quem é que faz acontecer? É Deus ou sou eu? Então a gente ensina isso, né? Se você não correr atrás, não acontece, não cai do céu. Ah, mas isso daí não tem sentido. O que diz o Salmo 127? A gente leu esse texto no início do culto e não foi por acaso, não. Foi para que você lembre de uma coisa: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificou a casa,
Em vão trabalham os que edificam. Ela pode até ser construída, mas ela vai cair. Você pode ter 30 guardas, mas se o Senhor não colocar os seus anjos ao redor da casa, a casa vai ser assaltada e a cidade vai ser invadida. Sabe qual é o conselho que Salomão dá nesse salmo? Ele diz assim: inútil vos será repousar tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou seja, no horário em que você não está fazendo nada. Sabe por que o desafio de criar filhos é tão grande? Porque você, pai, e você, mãe, não são os provedores. O provedor é o Senhor. Vocês são os sacerdotes. Vocês são as pessoas que se preocupam com a fé e com a obediência aos mandamentos do Senhor. Só. Ué, você não crê que se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas? Então ensine isso para o seu filho. Aí você pode pensar assim: mas isso daí não é a gente criar a pessoa que não gosta de trabalhar? Não. É totalmente o contrário. É você crer e é você ensinar que esse tipo de situação acontece no âmbito da confiança. Porque se Deus não me abençoar da forma que eu espero que Ele me abençoe, ainda assim eu me considero abençoado, porque Deus reina. Ele é Senhor. E Ele vai me dar o que eu preciso. Esse tipo de coisa Deus garante para aqueles que o temem. E isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. Deus nos garante esse tipo de coisa. Agora, quando eu estou pensando em sucesso financeiro, esse é o meu problema. Eu não penso em ganhar o tanto necessário para que eu possa viver tendo casa, comida e uma roupinha para vestir. Eu não quero uma roupa para vestir, eu quero 20. Eu não quero comer pão. Eu quero comer outras coisas. Eu não quero ter uma casinha. Eu quero ter uma casona. Eu não quero ter um carrinho. Eu quero ter um carrão. Eu não quero viajar para Águas de Lindóia. Eu quero viajar para Miami. Eu quero viajar para Paris. Eu quero viajar para Sydney. Todas as vezes que você vê uma reclamação dizendo que as pessoas ganham mal, elas estão pensando na cesta básica, na água, na luz, no telefone, no óleo, no arroz, no feijão, na carne, na mistura. Não, elas estão pensando no Natal. O que eu vou poder fazer no Natal? Será que eu vou poder fazer aquela festona enorme, gigantesca, para reunir a minha família? Será que eu vou poder colocar na minha sala aquele objeto tal que eu sempre quis ter? Será que eu vou conseguir construir a casa dos meus sonhos? Perceba, isso não é bom. Isso não abençoa a sua vida. O que abençoa a sua vida é você aprender, como o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. E criar filhos tem esse desafio. Porque é um orgulho para nós quando os nossos filhos conquistam algum tipo de espaço no mercado por causa do talento que eles têm. E não tem absolutamente nada errado em ter talentos. O problema é, se você é uma pessoa que se agarra nos talentos para fazer com que o seu filho seja alguém na vida, então a Bíblia adverte você nessa noite: o que é justo é que os filhos obedeçam aos pais no Senhor. Ou seja, você que é pai deve concentrar os seus esforços para conduzir o seu filho numa vida de fé e não numa vida de sucesso profissional. E aí você vai poder perceber a quantas anda esse tipo de princípio na sua vida. Quando a gente pensa em dinheiro e em sucesso, a gente pensa em coisas que a gente quer e que a gente gosta e que a gente busca. E é impressionante que quando os nossos filhos olham para nós, é exatamente isso que eles imaginam que eles vão ser. Eu quero ser igual ou melhor os meus pais. Se eles têm um carro, eu quero ter 2. Se eles têm uma casa, eu quero ter 2. Se eles têm uma chácara, eu quero ter 2, 3. E é exatamente por isso que o próprio conceito de família tem sido totalmente abandonado dentro do nosso mundo. Porque os pais não estão sendo vistos mais como modelos de moral e de fé, mas sim como trampolins nos quais os filhos podem agarrar-se rumo ao seu próprio sucesso profissional. Não é isso que a palavra de Deus espera dos pais. Não é isso que a palavra de Deus espera das famílias. Não é isso que a palavra de Deus espera de nós. Porque, meus irmãos,
Jesus mesmo disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Foi Jesus que disse isso. E mais importante ainda, não andeis ansiosos de coisa alguma. É Jesus que disse isso. É por isso que criar filhos é um desafio. Porque tudo aquilo que eu mando que eles façam tem que conduzi-los necessariamente para Deus. Isso é um desafio. Porque nem sempre a minha vida está sendo vivida com o objetivo claro e manifesto de glorificar a Deus. Para que eu ensine, eu também preciso viver. E é exatamente aí que está a dificuldade. O que interessa é que eu seja um modelo de sacerdote, não um modelo de empreendedor ou de gestor. Segundo desafio, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Nós estamos defendendo aqui a tese de que obedecer e honrar não são a mesma coisa por causa desse aspecto aqui em especial. Honrar o pai e a mãe é o 5º mandamento e, segundo o que o próprio texto diz, é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? E aí talvez você encontre uma pequena contradição de ideias quando você vê o versículo 3, né? Para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós estamos aqui insistindo na tese de que os pais devem guiar os filhos para a glória eterna, e não para este mundo. Então, como que a gente explica o versículo 3? E seja de longa vida sobre a terra. Ora, a questão aqui, meus irmãos, tem que ser analisada a partir do contexto do 5º mandamento. Quando os 10 mandamentos estavam sendo dados por Deus ao povo, eles estavam no sopé do Monte Sinai, a poucos metros da terra prometida. Ou seja, os 10 mandamentos eram a forma de Deus guiar o povo através da vida deles na terra prometida. E sabe o que aconteceria caso o povo de Israel desobedecesse a lei? Eles seriam expulsos da terra. Então, a terra a qual esse texto aqui se refere não é esta terra. Mas o que o texto lá de Êxodo 20 e de Deuteronômio 5, se depois você quiser conferir, diz é que aquilo que está em jogo quando você honra pai e mãe não é a sua permanência neste mundo, não é o seu sucesso neste mundo, mas é quanto tempo você vai permanecer na terra que o Senhor está dando para você, na terra de Canaã. E obviamente, como hoje nós já vivemos numa época pós esse acontecimento, onde o povo de Israel já chegou e já foi expulso da terra de Canaã, nós estamos mirando aqui na nossa pátria celestial, na nossa Canaã celestial. A questão de honrar pai e mãe tem a ver com perpetuar esse legado que tem a ver com a lei. E você vai perceber que quando o assunto é legado, de novo as nossas preocupações estão ligadas com o aspecto financeiro. De novo as nossas preocupações estão ligadas com o aspecto profissional. Mas não estão ligadas com o aspecto da fé. E a única maneira de permanecer na terra que Deus criou é a fé. A única maneira de ser estabelecido na terra que Deus criou é a fé nos seus mandamentos. Não há outra maneira de viver no mundo onde Deus criou, a não ser pela obediência. E a obediência, segundo o que a palavra de Deus diz, é uma coisa tão séria que ela é ensinada de pai para filho, de pai para filho. Onde lá em Deuteronômio 6, você pode encontrar o Senhor dizendo a Israel: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E você vai ensinar isso aos seus filhos. Quando eles estiverem sentados, quando eles ficarem de pé, quando estiverem andando pelo caminho. Porque no dia em que vocês se desviarem desses mandamentos, a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar vocês dessa terra. E foi isso que aconteceu incontáveis vezes no povo de Israel. Por causa da desobediência, o Senhor suscitou povos que levaram o povo de Israel para um outro lugar, onde eles foram mantidos cativos, escravos, até o momento deles retornarem e reconstruírem a terra. O preço da desobediência, meus irmãos, é exatamente esse. A terra a qual o Senhor está falando é uma terra que não tem a ver com esse espaço que nós chamamos de nosso, mas tem a ver com um pequeno jardim, de onde o homem foi expulso, mas que nós estamos de volta para lá, se estivermos nos mandamentos. Quando o assunto é terra, quando o assunto é legado, nós estamos falando que a família é um meio constituído por Deus para promover obediência. E é por isso que é um desafio, meus irmãos. É um desafio porque nós temos alvos secundários.
Nós temos objetivos secundários. Só que às vezes eles são promovidos de secundários para primários, porque são coisas que nós queremos muito. É bem provável que você conheça algumas pessoas que criam os filhos baseado naquilo que eles não foram e querem que os filhos sejam, por exemplo. É muito comum você encontrar isso. Eu queria ser, não consegui, então eu vou fazer com que o meu filho seja. Irmãos, isso não é importante. Isso não é importante. O que você deve ensinar ao seu filho é que ele deve ser alguém que vive para a glória de Deus, independentemente do que ele faça, para que ele possa viver bem sobre essa terra. A terra que o Senhor, teu Deus, te deu. A terra para onde nós estamos a caminho, terra de Canaã. Isso é honra. E é por isso que esse mandamento tem promessa. A gente costuma aprender na escola dominical que quem obedece aos pais é obediente e vive bastante. Isso é uma mentira, meus irmãos. Bem sutil, mas é uma mentira, sabia? Porque eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Se você for pegar a vida de Ashbel Green Simonton, missionário americano que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil e que fundou a nossa denominação, quando ele chegou no Brasil, ele se deu conta que a capital do império era um lugar nojento e cheio de doenças, e ele morreu de febre amarela, antes dos 40 anos. Morrer antes dos 40 anos é viver pouco ou viver muito? Aí você pode falar assim, mas Simonton não era obediente. Será? Se você pegar a vida do nosso reformador João Calvino, você também vai perceber que ele morreu antes dos 40 anos. Mesmo tendo deixado uma obra extensa de mais de 500 volumes, que nos servem até hoje, incluindo comentários da Bíblia, textos sobre economia, sobre política, os institutos da religião cristã, que são um clássico preciosíssimo, meio caro de se adquirir, mas pode ser obtido por outros meios. Ele morreu antes dos 40 anos. Todo esse legado o capacitaria como uma pessoa obediente? Ele não viveu muito. É claro, eu estou dando alguns exemplos terrenos, mas agora eu vou caprichar no exemplo. Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Onde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas o que a gente tem na Bíblia é que o Senhor Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e durante o seu ministério ele celebrou 3 Páscoas. E a Páscoa era um evento que acontecia uma vez por ano. Portanto, a gente conclui que o Senhor Jesus viveu 33 anos aproximadamente por causa disso. Viver 33 anos nessa terra é muito ou é pouco? Eu espero que nenhum de vocês diga que Jesus foi desobediente, porque senão nós teremos uma fogueira acesa para colocar você. É assim que a gente trata herege. Mas é exatamente por aí que eu quero que você entenda. Viver neste mundo não é nenhum tipo de critério para verificar onde a bênção de Deus está ou não está. Mas o que garante a sua bênção, o que garante a sua possessão eterna, é a obediência ao legado que você recebeu dos seus pais. Isso significa honrar os passos dos seus pais. É por isso que criar filhos, meus irmãos, é desafiador. Primeiro, porque obedecer a nós deveria significar que eles estão obedecendo a Deus. Mas nem sempre é assim. Por quê? O legado que nós temos que deixar para eles, para que eles nos honrem, é um legado de obediência à lei. Irmãos, agora sim nós chegamos no ponto que é crucialíssimo, que é esse versículo 4. O versículo 4 é uma conclusão de Paulo. E esse versículo 4 vai merecer um tempinho a mais da nossa exposição, justamente para que você entenda o quanto Paulo levava isso a sério. A primeira coisa que deve ser dita sobre esse versículo 4 é o seguinte: você pode perceber aí que no português a palavra pais tem um sentido ambíguo. Ou seja, quando a gente usa pai no plural, pais, nós podemos fazer referência a ambos os pais, pai e mãe, ou apenas aos pais, aos homens. Isso porque a língua portuguesa, nesse sentido, é um pouco ambígua. Mas a língua grega não é ambígua. Acontece que na tradução desse texto não tinha uma palavra melhor para colocar nesse versículo 4, a não ser pais. Mas a palavra, se você fosse observar o texto grego correspondente a esse versículo, você vai ver que no versículo 1, a palavra que foi traduzida como pais é uma, para designar os dois, pai e mãe, e a do versículo 4 é outra, para designar apenas os pais homens. Agora é com vocês o assunto. Perceba só
o tamanho da tua responsabilidade. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Entre outras palavras, o homem é o responsável por ensinar ao seu filho o importante tema da ira de Deus. É o homem. Por quê? Porque existe uma questão de criação, de hierarquia, que nós já vimos aqui. O marido é o cabeça da mulher, versículo 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é exatamente porque ele é o cabeça que ele deve ser o responsável por ensinar esse tema. O homem mais temente é o pai. O mais temente no lar é o pai, é o homem. É o que deve ensinar o filho sobre a ira de Deus. Não provoque, não queira jogar o seu filho para a ira de Deus. O negócio é com você. Você que é o cabeça do lar, é o que deve ser responsável por comunicar esses conceitos. Porque isso faz parte, isso sim, da sua masculinidade, da sua hombridade, da sua varonilidade. Ser homem, no ponto de vista da Bíblia, tem a ver com isso. O homem foi criado por Deus para glorificar a Deus, para conversar com Deus e para temer a Deus. O homem é o exemplo de criação, o homem é o exemplo de temor. Não que a mulher às vezes não seja, mas o texto está focando nos pais justamente para que haja sentido lógico nessa abordagem que foi dada anteriormente em relação ao homem e à mulher. A mulher também deve ser, mas quem deve tomar responsabilidade é o homem. Ele é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E veja que coisa curiosa. Na cultura que nós temos, desde os idos de 1950, quando começaram a surgir os primeiros desenhos, animações cartunescas de filmes, de gibis, você vai perceber que quem é o homem? Sabe uma das tirinhas que existem há muito tempo, que nos ensinam qual é a visão moderna que o homem tem? Vocês já ouviram falar do Garfield? Do gatinho? Qual é o perfil do Garfield? A gente tem que começar falando que ele é gordo, né? Não tem como fugir disso. Mas por que ele é gordo? Porque ele é o que senta no sofá, é o que come a lasanha e é o que quer todas as coisas na mão. O homem acha que esse é o papel dele. Mas ele acha isso por quê? Porque é assim que a cultura que nós vivemos o criou. Porque o homem, a partir de 1950, começou a se ver não mais como uma pessoa de responsabilidade, mas como uma pessoa que deve viver a sua vida, mas como uma pessoa que deve ser uma eterna criança, vivendo e fazendo só aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Então, quando ele trabalha, ele pensa nele, quando ele vai descansar, ele pensa nele, e assim por diante. Eu disse isso semana passada, disse isso semana retrasada, e vou dizer isso de novo hoje. Está faltando homem, meus irmãos. Homens no sentido biológico tem muitos, a gente pode ver aqui. A ciência ainda não fez essa mágica, né? Mas, biblicamente falando, eu acredito que nós temos uma falta muito grande de homens no mercado. Porque os homens não estão criando para si mesmos essa ideia de responsabilidade dentro do lar. Você não é o provedor da sua casa, você é o sacerdote. A responsabilidade pesa primeiro sobre você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E só para não ficar muito pesado em cima dos pais, agora eu gostaria de falar aos filhos. Porque, aparentemente, os versículos de 1 a 4 jogam uma responsabilidade muito grande sobre os pais. Mas isso está sendo dito para os pais, na presença dos filhos, não para que os filhos possam olhar falando assim, está vendo? Não é isso não. Mas para que você, filho, se lembre de uma coisa muito importante, que é exatamente com isso que eu quero terminar esse nosso momento de exposição da palavra do Senhor. Você que recebeu um legado de fé, você que tem aprendido a receber do Senhor, esse mandato divino de obediência, eu quero que você tenha em mente e bem claro na sua cabeça o seguinte sentido: você foi colocado num lar e você é sustentado e você é uma pessoa que depende dos seus pais, mas isso não quer dizer em hipótese alguma, que você tem qualquer licença
para utilizar dos recursos que os seus pais te dão para promover ações pecaminosas em segredo, sem eles saberem. Tem um lugarzinho especial para onde Deus manda esse tipo de gente. E não é para o inferno, ainda. Mas é para um lugar chamado fogo da disciplina. Disciplina está sendo citado aqui no versículo 4. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pode estar certo você que tem, principalmente você que tem menos de 18 anos e que só porque tem crescido bastante, ou talvez não, tem se achado o rei da cocada branca. O assunto é contigo agora. Você que é filho e que recebeu esse mandato de obediência, nunca nem passe pela sua cabeça a ideia de que as coisas que a gente faz escondidos dos nossos pais vão passar desapercebidas. Por eles e por Deus. Se você é uma pessoa que tem medo dos seus pais, então isso quer dizer que você foi criado de uma maneira sadia. Porque filhos devem temer os pais, assim como os pais devem temer a Deus, e temer é sentir medo, sim. Agora, se você, ao longo do seu crescimento, tem se especializado na arte de esconder, ou na arte de fazer qualquer coisa, a fim de que os seus pais não saibam, não pense você que está tudo bem. Deus vai fazer essas coisas aparecerem. Deus se valerá do fogo da disciplina para poder fazer isso aparecer. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma das minhas grandes paixões dentro da igreja são os adolescentes. Eu gosto de trabalhar com essa idade. E uma das coisas mais interessantes de trabalhar com essa idade é que eles são totalmente previsíveis. Só que eles acham que ninguém sabe. Eles acham que ninguém sabe do que eles fazem. A gente olha na cara e fala assim, esse aí está aprontando. Está escrito na testa. A gente sabe disso, porque a gente já passou por isso. E se você tem mais de 18 anos e está olhando assim, falando, é para você também, viu? Eu estou dizendo isso para todos vocês, principalmente aqueles que não são pais ainda. Vocês, nós, e eu me incluo nesse meio porque eu também ainda não sou pai, temos uma responsabilidade de fazer valer esse legado para frente. E é muito importante que nos meios onde eu estou, eu seja conhecido como uma pessoa que anda e teme ao Senhor. Porque tem um versículozinho de Hebreus, que é um versículo que eu vou só citar aqui, o texto, o conteúdo dele, para depois você ler na sua casa e marcar com o marca-texto mais forte que você tem. Hebreus 10:31 diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquilo que você está recebendo aqui hoje é o que a Bíblia fala, disciplina e admoestação do Senhor. Não pense você que nós temos liberdade, que nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, porque você recebeu um legado. Se não receber um legado dos seus pais biológicos, com certeza recebeu um legado dos seus pais na fé. O que é que você tem feito com isso? Deus vai tratar isso dentro de você, pode ter certeza. As coisas, os maiores esforços que nós fazemos para fazer valer a nossa vontade, o nosso jeito de fazer as coisas, é um jeito que implica também em agir como se não fosse com a gente. Deus tem uma maneira de tratar isso. Não queira que o Senhor vá tratar isso de uma forma que envergonhe você. Por isso, livre-se dessa conduta o quanto antes. Isso é disciplina e admoestação do Senhor. E eu, a partir de hoje, vou começar a orar mais, para que os seus pais sejam as pessoas que mais falem isso para você. Porque esse é o trabalho deles. Pode ter certeza absoluta que eu tenho muita convicção de que uma família forte vai se formar apenas onde existe temor do Senhor. Só. E é exatamente isso que nós queremos. Porque para crescer e para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros, pelo amor. E isso faz parte da nossa vida como filhos verdadeiros, genuínos, autênticos de Deus. Deus abençoe muito você. E cuidado, porque o texto, quando menciona a ira de Deus aqui, não está brincando. E pode ter certeza que não. Deus ajude você, que é pai, que é mãe, a fazer valer esses mandamentos no seu lar. E que os seus filhos sejam os seus discípulos, os primeiros que você tem. E para você que é filho, que você jamais se esqueça
de que o Senhor sabe de tudo que nós fazemos, de que o Senhor sabe do legado que nós recebemos e de que o Senhor tem maneiras de nos fazer lembrar que o nosso papel não é reter, mas é perpetuar esse legado. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que através da sua família nós tenhamos uma igreja forte, bíblica e cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé?